Hoje o nosso quadro fala sobre vistoria em condomínios. O CREA vai iniciar um trabalho nesse sentido em edifícios com mais de 30 anos. E qual a responsabilidade do síndico em relação a essas manutenções? A gente conversa ao vivo com a Fábia Cepeda, trazendo mais informações, já que esse trabalho, Fábia, começa após o acidente que aconteceu aí no edifício Cristo Rei, onde você está, no bairro da Cremação, né? Exatamente, Márcio. A gente voltou aqui para a frente do edifício Cristo Rei, esse acidente que foi no sábado retrasado, onde 13 sacadas caíram, para falar sobre esse assunto, sobre essa vistoria que tem sido feita em vários edifícios aqui da região e também sobre a importância dessa manutenção constante e, como o Márcio adiantou aí, sobre a importância de entender também os direitos, a quem cabe essa responsabilidade. A gente tem 2 entrevistados hoje para responder essas questões que já chegaram, inclusive do telespectador. Mas eu vou começar com o Kleber Souza, que é gerente de fiscalização do CREA. Ele está aqui ao meu lado. Kleber, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. É importante a presença do CREA porque vocês começaram esse processo de fiscalização mais intensa depois desse acidente que ocorreu aqui no edifício Cristo Rei. Fiscalização que começou ontem. Queria que você explicasse o que está sendo vistoriado, verificado nesses edifícios que vocês já foram e ainda vão ir. Exatamente. Nós começamos no dia de ontem a questão da fiscalização nos condomínios aqui na capital. O objetivo da fiscalização é verificar as obras que estão acontecendo nos apartamentos, quanto à questão da responsabilidade técnica, o registro junto ao CREA e nos outros órgãos. Fiscalização nas áreas comuns, que possam estar ocorrendo por parte da contratação do síndico, e bem como a notificação junto ao síndico ou à administradora do condomínio sobre as empresas de prestadoras de serviço, que requer uma manutenção periódica, que é a questão do elevador, de reservatórios, processo de sinalização, o circuito interno fechado de TV, sistema de gás. Então, são alguns serviços que o CREA fiscaliza quando ocorre essas visitas junto aos condomínios. Kleber, a gente até percebe nesse momento quantas coisas, quantos detalhes precisam ser monitorados frequentemente, para que um condomínio não passe por um acidente e tudo corra bem. A gente recebeu uma pergunta aqui de um telespectador que ele quer saber se o órgão costuma fiscalizar os condomínios para verificar se eles realmente estão cumprindo as manutenções obrigatórias e periódicas. E aí ele quer saber se tem alguma taxa de fiscalização que precisa ser paga para que essa vistoria ocorra. E já aproveito para emendar a pergunta, nesse momento em que vocês estão fazendo essas vistorias, há uma forma de solicitar que vocês passem também nesse local dentro desse cronograma que vocês estão seguindo agora? Nós já temos uma listagem dentro do nosso sistema de dados, mas fica ao condomínio a solicitação de fiscalização, e principalmente quanto à questão da obrigatoriedade das manutenções, vale ressaltar que o síndico tem que acompanhar, tem que verificar junto às empresas as manutenções periódicas, para que esse sistema seja preventivo, não um sistema corretivo. Então, assim, se o síndico tem uma empresa prestadora de serviço, é importante que ela apresente um cronograma de atividade, de manutenções, e essas manutenções sejam realmente realizadas. Tem o pagamento dessa taxa? Hoje não, o CREA é um órgão, praticamente uma entidade federal, uma autarquia federal. A ação de fiscalização, ela não tem custo, ela não tem taxa para o usuário, para a sociedade, e ele pode requerer uma ação de fiscalização, no caso lá no condomínio dele, se existe uma obra sendo realizada, entre em contato conosco. Lá no nosso site tem um sistema de denúncias, e ele pode ir lá fazer, não precisa se identificar. Aproveito para perguntar aqui uma pergunta do Arnaldo. Ele diz que ele mora em um condomínio localizado na Tavares Basto, em que eram 5 torres, só que só 3 foram entregues, e ele denuncia que essas 3 torres entregues em 2018, estão com sérios problemas de infiltração. Eles acionaram a construtora, o caso está na justiça, e eles disseram que comunicaram da situação a Defesa Civil e o CREA. Mas ele falou que a Defesa Civil deu retorno, mas o CREA não. Como ele deve proceder nesse caso? De imediato, a gente tem que verificar de que forma ele fez a solicitação, se foi através do site, através da denúncia. A denúncia, ela é uma solicitação de fiscalização. Dificilmente ele vai ter uma resposta, porque não é um sistema de protocolo. Agora, em relação à questão da construtora, sugiro ao Arnaldo, que faça uma comissão, faça um expediente, um documento formalizando ao CREA o que está acontecendo. Estaremos encaminhando para a presidência e em seguida nós estamos encaminhando para a comissão de ética, para que esses profissionais sejam notificados, para que eles possam fazer esclarecimento a esse usuário.
Perfeito. Kleber, eu vou pedir uma licença rapidinho. A gente vai passar agora para o Carlos Silveira, que é advogado condominial. Está aqui ao meu lado. Carlos, bom dia para você também. Obrigada mais uma vez por participar conosco aqui do quadro. A gente, na pergunta do Arnaldo, ele fala que já entraram, inclusive, na justiça. Nesse caso, é o caminho correto? O caminho é apurar as responsabilidades, né, primeiramente, se fazer um laudo técnico, um engenheiro especializado, uma empresa especializada, para juntar no processo, né, que ele vai ajuizar. É o caminho. Vou aproveitar para colocar uma outra pergunta aqui, que tem relação com essa questão de lei, de legislação, o que é que diz? A pessoa que perguntou, ela quer saber se existe uma lei municipal ou estadual sobre essas inspeções. E aí, aproveito para perguntar para ti, né? Essa lei da tua observação, ela tem sido cumprida, dessa tua experiência dentro de condomínios? É um longo caminho. É melhor a gente explicar. Quando você recebe uma edificação, é necessário, quando a construtora entrega, ela entrega um manual de manutenção, que deve ser cumprido. Ali tem as garantias, tem as notas fiscais dos equipamentos e todos, né? E ele deve seguir a manutenção ali exigida no manual, até para não se perder as garantias. Mas existe também uma norma técnica da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a 17747, que dá as diretrizes dessa vistoria técnica, né, dessa vistoria nos prédios, né, nas edificações. Ali tem todo o procedimento para o síndico, após 5 anos de construção do prédio, seguir as orientações daquelas normas técnicas e contratar um engenheiro especializado. E é realmente como na advocacia, tem o advogado que responde criminal, que é especialista criminal, como tem o especialista em direito de família, tem o especialista também em diagnósticos, né, e patologia das construções, que é as doenças das construções. Então, e existe a lei municipal, que é a 7737, veja bem, de 94 essa lei, que obriga a prefeitura, após a expedição do alvará, após 10 anos do alvará e o habite-se, de fiscalizar essas construções. E se houver alguma ocorrência que cause algum perigo, né, aos moradores, né, da edificação, ele chama também a Defesa Civil para participar. Você vai interditar o prédio, você vai chamar uma empresa para fazer vistoria, inclusive o CREA. Então existe sim a lei municipal, que ela se sobrepõe a essa norma técnica da BNT. Vou aproveitar mais uma vez para emendar uma outra pergunta. Essa pergunta é da Maria. Ela diz que ela mora num condomínio que fica na Augusto Montenegro. Esse condomínio já tem mais de 30 anos. E ela comenta, muitos desses prédios do condomínio estão com rachaduras. Ela quer saber de quem é a responsabilidade para cuidar desses reparos. Se há rachaduras nas fachadas, é área comum. A responsabilidade é do condomínio como um todo, né, pelas áreas comuns. Então o síndico deve providenciar uma vistoria técnica dessas que eu mencionei, um engenheiro capacitado, uma empresa capacitada, e levantar, né, os problemas que causaram essas rachaduras e levar em assembleia, porque o síndico apenas representa os condôminos, isso que tem que ficar bem claro. Então, em Belém, nós temos aqui 95% dos síndicos, eles são orgânicos, que é aquele síndico morador, proprietário do apartamento, que não tem aqui muito ainda essa coisa de ter o síndico profissional. Mas o síndico, quando a pessoa se candidata a síndico e resolve assumir um cargo dessa envergadura, ela tem muita responsabilidade. Então o síndico é o responsável ativa e passivamente pela condução do prédio, pelos problemas que são causados, né, por essa questão de construção, que a construtora às vezes deixa vícios de construções, até prédios novos têm problemas, não é só prédio antigo que tem problema, né? Importante ressaltar isso. A gente vai rapidamente ao estúdio que tem uma pergunta do Márcio. Márcio. Fábia, o advogado comentou, doutor Carlos, sobre a questão da responsabilidade do síndico em chamar uma empresa especializada caso haja, por exemplo, rachaduras nesse edifício. Agora, caso esse síndico não tome providências em relação a essa falta de manutenção, o que pode acontecer com esse síndico, já que todos, de alguma forma, vão ser, digamos assim, prejudicados caso haja algum acidente, né?
Vamos lá, vou retornar então aqui para o Carlos, que é uma pergunta que você pode responder, Carlos. O Márcio quer saber, caso seja constatada a necessidade de um reparo, uma manutenção, o prédio apresente esses indícios de que precisa de um reparo, mas o síndico não toma uma providência, o que é que pode ser feito nesse caso? Ele pode sim ser responsabilizado civilmente, né? E depois criminalmente se causar algum dano físico ou ao patrimônio das pessoas, né? Pode sim ser responsabilizado tanto civil como criminalmente. É o que você tem que fazer. O síndico tem que ter a consciência de que ele está administrando o patrimônio de todo mundo. Ele é apenas um gestor daquela massa condominial, daquele patrimônio que é de todos. Tanto o patrimônio individual de cada um, quanto o patrimônio geral, que são as áreas comuns. Então o síndico não pode se eximir de fazer o que tem que ser feito. Então, manutenção, elas são fundamentais para a vida longa daquele prédio. É como um carro, quando você compra um carro, tem a manutenção a cada 10 mil quilômetros, você tem que ir na concessionária, senão você perde a garantia. E se for constatado alguma coisa que não deixa esse carro andar e coisa e tal, ele vai acionar a concessionária, vai acionar o fabricante. Mesma coisa em condomínio. Então o síndico é totalmente responsável. O artigo 1348 do Código Civil determina as obrigações do síndico. Tem que fazer seguro, inclusive, tem que cobrar os inadimplentes e tem que cuidar da manutenção do prédio. Agora, em um caso em que o síndico pede esse orçamento a mais para manutenção, mas a gente sabe, infelizmente, que muita gente acredita que tudo é um gasto. Então, ninguém quer pagar a mais por um serviço, às vezes acontece isso. Nesse caso, ele consegue provar que ele tentou e jogar responsabilidade para o morador? Como é que fica nessa situação em que ele tenta fazer essa manutenção, mas os condôminos não aprovam? Porque tem que ser aprovado, né? Excelente a pergunta, até porque a gente não pode aqui achar que o síndico é responsável por tudo. Ele é responsável por se omitir. Mas assim, se ele faz os orçamentos, se leva numa assembleia e as pessoas não aprovam, olha, tem que cuidar dessa fachada, tem que cuidar da pintura do prédio, vai ter vazamento lá em cima na cobertura, porque tem que fazer a calefação, o tratamento, né, com manta, coisa e tal, e leva para a assembleia normalmente de 100 moradores participam 10% e não aprova aquele custo, ele realmente fez a obrigação dele, comunica a assembleia, inclusive em muitos casos quando a coisa é muito séria, eu oriento como advogado condominialista, assessor de condomínio, ao síndico renunciar, porque ele fez o papel dele, ele levou para a assembleia não aprovou, ele deu conhecimento, ele não foi omisso, entendeu? Então assim, porque em condomínio a obrigação é de todos, por tudo, não é só do síndico. O síndico é o administrador, é o gerente daquela massa condominial. Então não pode ser imputado ao síndico tudo que ocorre, tudo de ruim que ocorre no condomínio. E realmente, condomínio, como não tem função de lucro, vive sempre ali com... são raros condomínios que ainda tem um fundo de reserva, que é separado da taxa condominial para fazer os pequenos reparos, as coisas que ocorrem assim, que não estão previstas. Ocorre, quebrar um portão, queimar a bomba d'água, o gerador, pifa. E aí precisa de dinheiro. E quando o dinheiro ali do fundo de reserva não é suficiente, tem que se fazer mesmo orçamentos e levar em assembleia para ser aprovado. E as pessoas têm que entrar nessa cota, nessa divisão de valores, né? Exatamente, a vida ela é mais importante, né? A manutenção. Vou pedir para o Kleber retornar aqui para que a gente está no sol, então a gente está tentando se proteger de alguma forma. Kleber, a gente, depois que aconteceu a situação aqui do prédio, em que as sacadas caíram, muita gente que mora em condomínios antigos já acendeu alerta, se preocupou, né? A gente, inclusive, recebeu algumas fotos de telespectadores. Teve um caso em que a gente recebeu uma foto de uma sacada em que as ferragens apareciam nessa sacada. Isso já é um alerta quando as ferragens começam a aparecer? Qualquer processo de infiltração, de reboco sendo, né, praticamente saindo da posição, caindo, revestimento já se desgastando, é importante o processo de chamar a atenção, né? Como o advogado mencionou, né, o síndico levar para a Assembleia que vai requerer um processo de manutenção com orçamento específico, porque alguém vai ter que pagar essa conta, né? Então, assim, se existe hoje um sistema que você está visualizando que está apresentando problemas, requer atenção
Desde já a gente orienta o condomínio a contratar um profissional para fazer esse laudo, para fazer a inspeção predial, né, para que ele possa apresentar um diagnóstico e em seguida o processo de manutenção. Acho que é importante até a gente esclarecer, né, o que cabe o CREA em uma situação em que o condomínio visivelmente precisa de um reparo. O CREA tem algum poder sobre interditar, entrar judicialmente? Qual é o papel do CREA nesse sentido? Nesse sentido, nós não podemos exigir que o síndico faça a manutenção. Nós entramos no mérito da orientação, né? Porque, como eu falei anteriormente, é um processo de custo. E o colega mencionou também, né? O condomínio vai ter que ter recurso para isso, então vai ter que ser feita uma reunião e nessa reunião apresentar o orçamento, apresentar a questão do balancete por parte do condomínio e verificar se realmente a matemática financeira vai bater, né? Até mesmo para que você não comece algo e no meio do caminho pare, até porque a engenharia ela tem início e fim. Então se você inicia um serviço e você para no meio do caminho, o término ele se torna mais caro. Por quê? Porque as manutenções, os materiais, a mão de obra automaticamente vai se renovando, os valores vão se atualizando. Então, assim, orientamos que se apresenta algum problema de infiltração, revestimento que está saindo, que está, né, se desgastando, que está se removendo da posição, nós orientamos o síndico ou administradora do condomínio a entrar em contato com um profissional de engenharia, um engenheiro civil, ou uma empresa de engenharia, para que possa fazer um laudo, né, ou uma inspeção predial, com levantamento fotográfico, com um diagnóstico, e apresentar para a Assembleia. Até mesmo tirando essa ação direta do síndico e um profissional literalmente falando, né, orientando aquilo que tem que ser feito e posteriormente o processo de manutenção, que é a parte de execução. Kleber, para a gente finalizar, eu queria retomar a questão da fiscalização que está sendo realizada pelo CREA, começou ontem, e aí qual é o prazo para vocês concluírem essa fiscalização, se tem um prazo, e o que é que vai ser feito, né? Para quem que vocês vão entregar esses resultados, a quem vocês vão direcionar essas informações, se constatarem principalmente um prédio, um edifício que está em uma situação precária? Nós estamos verificando todas as situações, né? Como eu mencionei anteriormente, a reforma dos apartamentos, da área comum e os prestadores de serviço. As reformas que estiverem acontecendo sem a participação de profissional, será gerado um processo administrativo, que a penalidade é a autuação contra a pessoa que está executando, né? Seja ela o proprietário do apartamento ou o síndico propriamente dito, ou o condomínio, né? As empresas que fazem o serviço de manutenção, que tem que emitir a anotação de responsabilidade técnica, né, para que possa garantir que realmente aquele serviço tem um profissional habilitado. Agora, os dados que nós vamos estar levantando, né, será de acordo com o cronograma de atividade, né? São praticamente 800 condomínios que nós fizemos no levantamento no estado do Pará. A nossa ideia é praticamente aqui entre 4 a 5 meses nós concluirmos essa ação de fiscalização, apresentarmos dados para a nossa presidência e em seguida ela fazer um processo de diagnóstico e apresentar para a sociedade quais foram os resultados dessas ações de fiscalização. Perfeito. Kleber, obrigada pela sua participação aqui conosco. Desde já, bom trabalho aí, né? Longos meses de trabalho para você, já que a gente tem muitos prédios hoje em dia aqui na nossa região. Obrigada mais uma vez. Nós conversamos aqui com Kleber Souza, que é gerente de fiscalização do CREA, e conversamos também com Carlos Silveira, que é advogado condominial. Agradeço muito aos dois. É importante demais a presença de vocês para prestar essa informação e serviço à sociedade. A gente está no sol, já faz vários minutos, mas é importante, né, responder essas questões. Então, agradeço bastante a disponibilidade de vocês. Márcio, volto contigo. Tá certo, assunto importantíssimo, Fábio, aí houve realmente pontos a serem esclarecidos, né, que foram esclarecidos, e é importante sempre a participação de especialistas para justamente debater esse tema. Obrigado, Fábio, e também os seus entrevistados.